Boa noite, sejam todos bem-vindos. A leitura hoje é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem 50, para o alvo. Prossigo para o alvo. Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao mestre e santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário, ingressando nos espiosos testemunhos para servir ao próximo por amor a Jesus. Recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda sempre é a união divina do discípulo com o mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. De balde, envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Comumente, os primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigidas iniciais do serviço, são esse lágrimas de desespero, acabunhados e tristes, declaram-se incompreensivelmente desajustados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia, perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes, nas numerosas estações da jornada espiritual. E por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável um instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados, como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Queria fazer a prece. Seu Valdemar Evangelista. A prece agora com o nosso irmão Valdemar. Senhor Jesus, mais uma vez aqui reunidos em busca de conhecimento para aprimoramento da alma. Contamos com a colaboração de todos os espíritos trabalhadores desta casa e mais aqueles que porventura estão passando por aqui. Senhor Jesus, liberai espírito de luz para que a nossa noite seja proveitosa e que o nosso palestrante consiga transmitir a mensagem da noite. Que todas as mentes aqui presentes, os corações, aproveitem os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus permaneça nesse lugar onde seja. Que assim seja. Que assim seja. Posso ir? Então.
Pois bem, então, meu oficial, boa noite a todas, a todos. Com muita alegria, sejam todos bem-vindos. Quem está chegando agora, tem cadeira aqui na frente, pode sentar. Esse pessoal é da Comissão Estadual do Espiritismo. Oh, beleza, sejam muito bem-vindos. Já todo mundo se acomodar bem, que bom. É sempre uma alegria voltar aqui no Gegado. E com a casa cheia, a alegria fica maior ainda, né? Esse convite da amiga Dulce, eu faço parte lá da casa Chico Xavier, mas é com muita felicidade, com muita gratidão e muita honra que a gente aceita esse convite de estar aqui hoje, facilitando essas reflexões do Evangelho, facilitando essa palavra de Jesus para que nós possamos praticá-la, para que a gente veja como na nossa vida, na nossa utilidade, no nosso dia a dia, como que a gente vai fazer isso acontecer. Então, que Jesus nessa noite iluminada, abençoada, esteja conosco, esteja em nossos corações, facilitando a nossa compreensão, facilitando a abertura dos nossos corações, para que os nossos anjos da guarda cheguem juntos também, trazendo, opa, tal coisa que Daniela falou hoje faz sentido, tal coisa que tinha no texto de Emmanuel, eu vou praticar, então que a gente saia daqui melhor do que a gente chegou. Essa é a nossa proposta. E aí, dando continuidade hoje, na proposta aqui da casa, que é nas quartas-feiras, a gente fazer um estudo do Evangelho por Emmanuel, né, com os comentários do Evangelho segundo Marcos. Hoje nós vamos abordar esse capítulo, com esse versículo, que é o capítulo 7, versículo 10 do Evangelho de Marcos. E aí, fazendo esse contexto, né, dessa passagem que diz: pois Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, e quem injuriar pai ou mãe seja punido com a morte. E aí um contexto interessante, que o contexto dessa passagem, estava ali Jesus no meio dos fariseus, dos escribas, e os fariseus e escribas questionando Jesus por que os seus discípulos comiam sem lavar as mãos, comiam com as mãos sujas, digamos assim. E aí Jesus chama-os diretamente de hipócritas, por honrar a Deus mais pela boca do que pelo coração, por quererem fazer valer muito mais as, digamos que, tradições humanas do que de fato os mandamentos de Deus. E aí quando Jesus faz essa contextualização, que após chamá-los de hipócritas e dizer que eles estão fazendo mais as leis humanas do que as leis, os mandamentos de Deus, aí ele abre dizendo: pois Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, e quem injuriar pai ou mãe seja punido com a morte. E aí, depois dessa passagem, Jesus continua dizendo: a passagem é clara, mas vocês colocam outras interpretações. Está nítida, inclusive lá naquela passagem do Êxodo, né, no segundo livro lá do Antigo Testamento, como um dos mandamentos honrar pai e mãe. Está claro, mas aí que as pessoas faziam várias interpretações que acabavam por ser mais convenientes a esses interesses de tradições humanas do que de fato aos mandamentos de Deus. E aí hoje, gente, a gente vai mergulhar nesse trecho. E esse trecho é tão profundo a compreensão, resguarda uma simplicidade e ao mesmo tempo uma complexidade, que Emmanuel interpreta esse trecho aí do Evangelho de Marcos, em 3 textos diferentes. Então, é para não restar nenhuma dúvida nas nossas interpretações, para a gente não fazer como se fazia antigamente, de interpretar essas palavras de Jesus com muito mais as tradições humanas do que de fato a intenção que ele queria trazer, do que de fato a intenção que Deus quis trazer para nós. E aí Emmanuel diz, eu vejo que ele pensou assim: pronto, não vai restar dúvida agora, eu vou botar logo 3 textos, porque geralmente nesses estudos que nós fazemos do Evangelho segundo Marcos, Mateus, enfim, é um texto só por cada trecho do Evangelho, mas neste trecho são 3. E aí, seguindo o conselho da minha amiga Dulce, eu fiz o seguinte: eu listei para nós hoje os temas dos 3 textos que Emmanuel fez com relação a esse trecho ali de Marcos, que é no estudo evangélico, página aos pais e honrar pai e mãe. Então hoje a gente vai entender que são 3 textos diferentes, mas vamos pontuar as conexões que eles têm entre si e entender como, mesmo sendo diferentes, interpretam a mesma passagem do Evangelho, interpretam o mesmo sentido, digamos
trazer quando ele chamou ali os fariseus de hipócritas, que não estavam interpretando o que ele queria dizer sobre os mandamentos de Deus, mas sim sobre os interesses humanos, os interesses do homem. Então, sem mais delongas, como digamos, e só para quem quiser de repente anotar, esse primeiro tema no estudo evangélico está no livro Abrigo, e os demais, Pai, Nosso Pai, Honrar Pai e Mãe, está no livro Família, todos, né, psicografados por Chico ali com o Espírito Emmanuel. Então, hoje a gente vai sair daqui fazendo as conexões necessárias para entender esses 3 textos e ver como eles aprofundam a gente nesse conhecimento de honrar pai e mãe, o que é que Jesus espera de nós com isso, o que a gente pode fazer de diferente com isso. Então, no primeiro texto, Emmanuel, que tem o primeiro texto, né, no estudo evangélico, ele começa mencionando que Jesus mencionou a lei antiga nessa passagem. Ele falou da importância de honrar pai e mãe. Ele falou indiretamente da importância da gente amar as pessoas e especificamente os nossos pais. Só que, além de amar, Emmanuel coloca, naturalmente, há sempre larga diferença entre amar e ser amado. O devotamento ama invariável. O egoísmo exige constantemente. Então aí já foi a primeira reflexão que Emmanuel nos deixa. Todos aqui, com certeza eu tenho, somos filhos de algum pai, de alguma mãe, não sei se todos são pais, daqui a pouco a gente vai saber, mas quando a gente fala do que se exige dos pais, que sentimento se exige quando o mestre ele nos recomenda amar invariavelmente, deixar o egoísmo de lado, que é aquele egoísmo que exige, porque o meu pai tem que isso, porque minha mãe tem que aquilo, porque isso, porque aquilo, e às vezes a gente se distancia desse amor pelas listas de cobranças que temos, pelas listas de, porque meu pai vai ter que fazer isso, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, porque a Emmanuel não só diz que é responsabilidade dos filhos honrar os pais, mas que também é responsabilidade dos pais honrar os filhos. E honrar, o que é que essa palavra quer nos dizer? O que é que ela nos traz? Porque ela é como que fosse um plus de amar. Ela está um pouquinho depois, porque ela envolve respeitar, ela envolve ouvir, ela envolve calar, ela envolve aconselhar, falar e uma série de outros verbos. Então, quando ele começa dizendo que há uma larga diferença entre amar e ser amado, não tem como não lembrar da oração de São Francisco, né? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado. Então, o que plantamos com relação ao amor dentro dos nossos lares, com relação aos nossos pais? Talvez alguns de nós não tenham alguma mais dessas figuras, ou de pai ou de mãe, encarnado, né, pertinho, próximo da gente, para nos aconchegar, para trazer conselhos. Mas talvez nós sejamos pais e mães, ou nós também possamos, embora com nossos pais encarnados, continuar honrando-os, continuar amando-os, continuar fazendo prece por eles, e dizendo, pai, espero que esteja se instruindo, que esteja estudando, que esteja buscando o amor e não o egoísmo, que esteja buscando a humildade e a caridade. Então a gente sempre pode fazer uma atitude de amor por alguém. E a noite de hoje a gente vai falar especialmente para os nossos pais. O amor que a gente pode doar, que é bem diferente do egoísmo que exige, que é bem diferente da gente achar que o mestre diz, não, relaxa aí as obrigações no lar, quando também tem outra passagem de Jesus que a gente vai ver aqui, que às vezes é um pouco incompreendida, que é quando ele pede que se renuncie pai e mãe para segui-lo, e a gente vai entender que não tem nada a ver de abandonar os nossos pais e se isolar num mosteiro, por exemplo, num local muito distante deles. Pelo contrário, vai ter muito mais a ver em renunciar ao nosso egoísmo, em renunciar à nossa incapacidade de ser caridoso, de ser fraterno, mas sim exercitar esse amor que Jesus nos convida. Então, eu digo que Emmanuel é assim, né? O primeiro parágrafo ele já vem, já dá para a gente se acordar. Então, a gente já estabeleceu aí essa diferença entre amar e cobrar e exigir constantemente. E aí, quando a gente vai seguindo o texto, Emmanuel coloca assim: é preciso em qualquer tempo e em qualquer condição renunciar
ao prazer exclusivista de condecorarmos com o apreço da família consanguínea, atentos ao imperativo de compreender e auxiliar. Então, isso é bem forte porque nos lembra, buscamos compreensão antes de compreender. Volta de novo à oração de São Francisco. Então, renunciar ao exclusivismo de apreço. Dani, é muito difícil isso que você está falando, porque a gente espera o carinho, espera o cuidado, espera o amor, espera que os nossos pais sempre vá lá nos resgatar quando a gente estiver em apuros. Só que o convite hoje é outro. Porque se eu viesse para falar do que é fácil, a gente nem está falando de evangelho, né? Porque evangelho é renúncia, mas é renúncia por amor. É renúncia porque a gente entendeu para quê, por que está fazendo isso. Então, renunciar a esse exclusivismo de buscar o apreço. Quantas vezes eu converso com as pessoas e escuto: ah, mas o meu pai não me reconhece. Eu faço e ele sequer me elogia. Eu faço e ninguém me percebe, ninguém me nota. Ou então, os meus filhos são tão ingratos. Eu faço tanto por eles me dizem: quer um obrigado, pai, obrigada, mãe. Ou obrigado, irmão, obrigada, irmã. Filho, sobrinho, etc. Que intento a gente tem? É compreender e auxiliar? Ou cobrar um boleto emocional, como eu digo? Às vezes a gente faz uma coisa e bota um boleto emocional, né? Porque a pessoa tem que agradecer, a pessoa tem que voltar para bater palma para você. E aí, o convite de Emmanuel é justamente o contrário. É renunciar a esse buscar ser compreendido e não compreender. Pelo contrário, é compreender, é buscar amar, é buscar, como o amigo hoje leu aqui na abertura, o apedrejamento da incompreensão, né? As pedras da incompreensão. Quando ele passou por essas duas palavras, isso ficou muito forte. Porque é no seio da família que muitas vezes isso acontece. É onde a gente espera a compreensão de quem mais a gente ama, de quem está ali pertinho, e às vezes a gente não encontra. E aí, o exemplo, com incompreensão, ele desistiu? Não. Levantou? Seguiu. Com os ataques, ele desistiu? Não. Levantou e seguiu. Compreendeu e auxiliou. E aí, Emmanuel continua dizendo: muitos companheiros de fé se demoram em expectativa indébita com respeito à atitude dos pais, do esposo, da esposa, do irmão e do amigo, qual se a elevação moral interessasse mais ao próximo que a si mesmo. Isso é muito difícil de falar, que eu sempre falo, né? Que falar sobre as expectativas que a gente gera. Isso acontece, acredito, em quase todas as famílias, né? Mas a minha família também não é diferente. Sempre tem aquele contexto de irmãos que vivem naquele pé de guerra, digamos. Um filho que parece que o pai gosta mais de um do que do outro, que parece que beneficia mais a um do que ao outro. E aí se gera essa expectativa que Emmanuel adjetiva de indébita. O que é indébita? Indevida. Porque a gente não devia gastar nossa energia fazendo. Mas quem aqui nunca colocou expectativa em alguém da família? Esperou que essa pessoa fizesse algo, dissesse algo, ou não dissesse, só acompanhasse, só apoiasse a gente. Só que aí Emmanuel diz: expectativa indébita, seja com atitude de pai, mãe, esposa, irmão, sobrinho, amigo. Por quê? A nossa elevação moral nos interessa muito mais do que a elevação do outro. Ele precisa se interessar pela evolução dele, tá no mesmo passo que nós pela nossa. Então, às vezes, o que a gente acaba fazendo? Gastando o tempo, olhando para o defeito do outro, reclamando que meu pai é A, B, C, que a minha mãe é X, Y, Z, e os meus? Porque se eu sou tão boa de ver no outro algo, é porque isso também está em mim. Isso parece, não, mas se eu vejo fulano fazendo tal coisa, eu não tenho isso não, eu não vejo isso não. E aí eu me peguei um exemplo um dia, reclamando de uma das características do meu pai, e quando eu parei para observar, eu também tenho. De uma forma talvez um pouco mais velada, de uma forma talvez um pouco que essa minha voz doce amenize um pouquinho, mas ela está lá. Está lá, dentro desse plano de elevação moral
que eu tenho que ser a mais interessada, que eu tenho que ser a mais comprometida. Então, isso serve para todos nós. Que expectativas estamos colocando nos nossos filhos ou nos nossos parentes que já não precisamos mais gastar essa energia com isso? Que a gente pode resolver com o amor que a gente pode doar. Ah, Dani, mas você falou isso porque você não enfrentou o problema. Você, por exemplo, tenta ajudar alguém na sua família, essa pessoa aceita. Eu tento ajudar a pessoa da minha família, ela não aceita. Nem os nossos anjos da guarda vão estar pegando a nossa mão quando a gente não aceita. Imagina alguém da nossa família. Então a gente faz a nossa parte. Quando a gente sabe, a gente tem uma intuição, uma inteligência, uma razão, um raciocínio incríveis para entender se chegamos no nosso limite de ajudar alguém. Se chegamos a fazer o bem, como está lá em Kardec, no limite das nossas forças. Então, não estou. A resposta é simples. Se está no limite, então deixa a pessoa um pouco seguir a própria sorte, as próprias decisões. Mas eu não estou no meu limite de auxílio, eu posso fazer um pouco mais, eu posso repetir aquele conselho, eu posso, então a gente faz. Não nos deixar levar pela impaciência e pela expectativa indébita, mas sim pelo interesse de elevação moral, que precisa estar aqui na nossa frente, feito aquele chapéuzinho de formatura que tem um negócio equilibrado. Aqui é o nosso interesse de elevação moral, precisa estar sempre, quando a gente usa óculos, né, na frente dos nossos olhos, para a gente não perder de vista o objetivo de, como também falou o texto de abertura, do que a gente está fazendo aqui. A gente veio aqui para quê? Então, Emmanuel é bem direto, né, com relação a isso. E continua o texto dizendo: entretanto, Jesus apela para a nossa capacidade de entender os outros sem pedir que os outros nos entendam e de ampará-los sem reclamar-lhes colaboração. Isso aí está bem direto, né, gente? Talvez eu não precise nem aprofundar. Que desafio para nós entender sem pedir que os outros nos entendam. É buscar esse exemplo de Jesus, porque ele dizia, fazia e quantos, a maioria talvez não compreenderam, não conseguiram aplicar. Até porque é o que a gente vai ver daqui a pouco quando ele diz: quem é meu pai e minha mãe? Quando ele quer se referir não à consanguinidade, não à parentela física encarnada, mas sim à humanidade espiritual que busca entender a Jesus. Então, que a gente busque sem pedir, busque entender sem pedir entendimento, busque amparar sem reclamar colaboração. A gente sabe que às vezes o nosso pai, nossa mãe está um pouco mais idoso, tem um pensamento totalmente diferente do nosso. Às vezes a gente pensa X, o oposto. E como é que a gente vai amparar, entender quem não entende a gente? Aqui está o convite. E aí ele diz depois: honrar pai e mãe, de vez que, amparando-os sem exigir-lhes o pesado tributo da adesão e do reconhecimento. Estaremos começando de nosso círculo pessoal o serviço no bem que todos devemos à humanidade inteira. Então, fazendo um resumo, digamos, desse primeiro texto, que tem como título, no estudo evangélico, por que Emmanuel titula no estudo evangélico e fala sobre a nossa, digamos, o nosso dever, o nosso compromisso de entender sem exigir colaboração, de amar sem esperar em troca, de não cobrar esse tributo de reconhecimento. Como eu falei, né? Quantas vezes, porque meu pai não me reconhece, que minha mãe não me reconhece. É pesado esse tributo. E quem paga somos nós. Toda decisão que a gente toma, eu brinco que ela gera um imposto para a gente pagar. Ou seja, a consequência do nosso ato. Então, se a minha decisão é buscar reconhecimento fora de mim e não em mim, como filha de Deus que sou, como filha de Deus, enfim, com Jesus como modelo e guia, como esse exemplo, se eu fico buscando fora, quando eu vou encontrar em mim? Quando eu vou fazer esse mérito em mim? Que Jesus a todo momento nos convoca. Porque a partir do momento que a gente deixa de buscar reconhecimento em A, B, C,
em nossos pais e a gente honra-os mesmo assim, mesmo nos desafios, o serviço no bem, o circo, quando ele fala, né, o serviço no bem e o reconhecimento que a gente precisa, a gente já vai ter encontrado em nós, na alegria de servir, na alegria de ser útil, na alegria de botar a cabeça no travesseiro e ver, poxa, eu fui mais paciente do que eu fui ontem. Hoje, eu soube silenciar quando antes eu me esbravejava. Hoje, eu soube meditar, ficar em silêncio, quando, na maioria dos meus dias, é aquela correria que eu não consigo parar para nem respirar direito. Já parou para pensar que tem 3 coisas que o nosso corpo físico não fica sem, que é respirar, comer e descansar. E a gente tem feito os 3 às vezes, bem mal feito. Come nas pressas, que já tem que ir embora. Não respira direito. Descansa o mínimo que pode, porque agora é essa correria, ou não. Cada um tem uma vivência. Mas a gente parece que está exigindo coisas tão externas e esquecendo de coisas tão simples. E pensa nessas mesmas 3 coisas com relação ao nosso espírito. Que descanso, que alimento, que ar esse espírito se alimenta. De que tipo de matéria, seja física, enfim, seja uma matéria física ou algo que não se defina como matéria, de que eu estou me nutrindo, me alimentando, gerando expectativa. Então, essas expectativas têm que estar em nós. O reconhecimento, o que a gente está buscando. Paremos de colocar, de delegar isso, de terceirizar a culpa do nosso reconhecimento ou do nosso êxito em muitas coisas. Claro, a gente vai ver agora no próximo texto de Emmanuel que os pais têm sim muita responsabilidade sobre os filhos. Afinal, hoje, a ideia nossa não é só falar de honrar pai e mãe, mas também de pai honrar os filhos. Mas honrar como? Que honrar é esse? É aquele honrar que é, na verdade, uma desobediência dos filhos perante os pais, porque eles têm que honrar o filho. Não, não é disso que a gente vai falar. É amar, respeitar, cuidar, guardar essa pessoa como um anjo da guarda e guarda a gente. Essa aí é a função do pai e da mãe. E aí daqui a pouco a gente vai entrar nisso aqui um pouco mais pra frente. Então, em resumo, quando Emmanuel coloca nesse tema no estudo evangélico, é para nos dizer que renúncia, amor, caridade, fraternidade, benevolência, perdão, temos no lar uma belíssima escola para esse estudo. Temos nos nossos lares, diante dos nossos pais, esposos, esposas, filhos e filhas e etc., belíssimas oportunidades de estudar o Evangelho e estudar mais para ficar. E esse mais aí é o mais de aditivo. Então, quando a gente pratica, principalmente o ser humano adulto como nós, é uma das melhores formas da gente aprender. Não só ler o livro lá, li Emmanuel, ouvi Daniela, é isso. Mas não mudei nada lá na minha vida. Não, a ideia não é essa, gente. É a gente pensar que amanhã vai doer, mas eu vou me esforçar para fazer diferente. Porque se fosse fácil, não estava todo mundo fazendo, estava todo mundo, os pais e filhos, todo mundo em paz, não tinha discussão, toda a família era uma bênção, assim no sentido de, olha, aqui não tem problema. Que família de cada um de vocês que está sentado aqui não tem um desafio? Não tem alguém que a gente precisa resolver alguma coisa, falar alguma coisa? Ai, Dana, não tem. Ótimo. Então depois a gente pode até ouvir esse exemplo para a gente se inspirar. Então, nesse resumo, inclusive falando sobre essa questão de que é no lar que a gente tem a escola para esse estudo evangélico, lembra muito a uma palestra que eu fiz aqui que tinha como título a palavra teste, que era para falar sobre os testes que no círculo mais íntimo, seja no lar ou na profissão, é que nos cabe demonstrar a solidez das virtudes que adquirimos. Isso é bem profundo, porque é como que lá é a nossa primeira fase. É a primeira escola, a primeira oportunidade que a gente tem para praticar o estudo desse Evangelho, para praticar e mostrar que nós estamos buscando nos aproximar das verdades do Cristo e nos aproximar da verdade que é o Cristo. Então, é ali no lar que a gente faz um estágio, digamos, para daqui a pouco viver aquela premissa de amar o próximo como a si mesmo, mas o próximo no contexto de humanidade, do teu irmão que passa pela rua, do teu irmão desconhecido,
mas a gente tem lá para não dizer que não temos oportunidade de praticar. Para ser uma coisa que a gente tem a oportunidade. Eu fico brava quando eu escuto alguém dizer que não tem oportunidade. Oportunidade de quê? Porque oportunidade a gente não espera ter, a gente cria, a gente vai atrás. Se eu tenho que conversar com meu pai para honrá-lo, para respeitá-lo, se eu ficar esperando que ele venha conversar comigo, ele não vai vir. Se eu tenho que buscar o meu filho para aconselhá-lo, para dizer a ele o caminho, para dizer a ele, filho, não faz isso, se eu ficar esperando que ele venha se aconselhar comigo, ele vai fazer com os amigos. Eu que tenho que provocar, eu que tenho que dar o velho primeiro passo, de plantar a semente, de regar e cuidar. Então, nesse contexto aqui, só para eu saber aqui, quem de vocês é pai e mãe? Opa, boa! Emmanuel fala disso também. É quase a maioria, quase 80, eu acho que só vocês dois aqui não levantaram. Você? Então, como eu disse no começo, todos nós somos filhos e filhas. Nem todos nós somos pais e mães nessa encarnação. Podemos vir a ser ainda. E aí, pensando que temos filhos, já o segundo contexto, o segundo texto, na verdade, de Emmanuel, diz página aos pais. Por isso eu perguntei se tinha muito pai e muita mãe aqui, porque senão a gente ia perder um pouco o objetivo. Mas escute você que só é filho. Esse contexto, para a gente entender a importância dos nossos pais, para a gente entender a importância de que como nós fomos muito bem instruídos, educados, moldados, pelo que os nossos pais tinham a nos oferecer. Eles deram o melhor que eles podiam. Ai, Dani, não deram no meu caso. Nem conheci meu pai, nem conheci minha mãe. A gente vai falar disso também hoje, calma. Vamos abordar tudo aqui hoje, nesse contexto. Então, quando Emmanuel começa nesse texto, e aí eu, seguindo o conselho de Dulce, eu só peguei alguns trechos, porque são 3, né? Senão a gente ia sair de 10 horas da noite. Mas eu peguei só alguns trechos. Mas esse tema do página aos pais, Emmanuel começa falando basicamente de que, independente dos nossos compromissos, das nossas obrigações sociais, profissionais, da nossa vida como um todo, da nossa vida material, pensando assim como um todo, né? Das nossas obrigações, dos compromissos que a gente tem fora de casa, independente disso, ele diz, consagrarás à família as atenções necessárias. Ou seja, isso vale dos filhos para os pais e também de quem? Dos pais para os filhos. Quando ele fala de consagrar a atenção necessária, é pensar, não, eu acho que hoje eu já faço tudo que eu podia. Reflete um pouco mais. Que situação a gente pode causar para a gente entender melhor as dores das pessoas que dividem com a gente o mesmo tetozinho? E hoje eu estou sendo bem específica, tá falando de família, porque a gente não vai poder sair muito desse tema, mas ele se aplica a vários outros lugares, a vários outros ambientes. Toda relação que nós estabelecemos precisa da atenção necessária. É a relação com os amigos da casa espírita, é a relação com o pessoal do trabalho, com as pessoas da nossa vida pessoal, família, relacionamento amoroso, e a lista segue. Então, hoje, nesse contexto de, embora tenhamos várias outras ocupações, precisamos dar atenção aos nossos lares. É aquele lar que é só a casa, planejada por um arquiteto, aquela coisa bem bonita? Não. É o lar que resguarda a melhor e a primeira oportunidade da gente começar a aprender, que é a família. Então, Emmanuel diz, encontrarás no lar o templo de corações em que as leis de Deus te situam transitoriamente o espírito, a fim de que aprendas as ciências da alma no internato doméstico. Uau, essa frase, outra frase muito forte. Só tem frase assim nesse texto. Eu sofri para cortar para a gente conseguir terminar no horário. Mas quando ele fala que é no nosso lar, na nossa casa, né, que nesse caso melhor me expressando, é o templo de corações e que se situam transitoriamente os nossos espíritos. Isso quer dizer que é uma divina oportunidade da gente aprender as ciências da alma. Que ciências são essas? São ciências exatas?
ciências que a matemática sozinha vai resolver, mas são aquelas ciências da honestidade, da boa conduta, da boa fé, da sinceridade, da fraternidade, do entender que a competição talvez seja saudável, mas até que ponto vale muito mais passar por cima dos nossos irmãos do que dormir em paz. Muitas vezes é no nosso lar que a gente aprende isso, com os nossos pais. Às vezes é fora, mas na maioria é com eles. É com esse conhecimento do que eles passaram, do que vocês que são pais, que passam para os seus filhos. Muitas vezes minha mãe diz assim, né? Quando você for mãe, você vai entender, não é assim? Quando você for pai, você vai entender. Perfeito. A prática é muito diferente da teoria. E aqui, quando ele fala de ciência da alma, é esse convite, né, no internato doméstico, para a gente começar a praticar, a estudar dessas ciências morais, que são as ciências que a gente veio aprender principalmente aqui, voltando para o texto do início que o amigo leu. O que estamos fazendo na nossa jornada? Então, são essas ciências que nos interessam principalmente, ciências da alma. E é lá, nos nossos lares, que a gente tem esse primeiro templo, o templo de corações reunidos pelas leis naturais, pelas leis de Deus, para se resgatarem, para se apoiarem, para se perdoarem, para se desenvolverem juntos. Então, muitas vezes, tanto a figura do irmão gêmeo, né, às vezes são adversários, como às vezes são amigos que vieram se apoiar. Do pai do filho, o mesmo. Da mãe do filho, o mesmo. Então, mães, pais, filhos e filhas, se a gente tem alguma divergência com aquele filho específico, ou foi aquela criação, como a gente diz, perfeita, eu dei a mesma criação a todos, aí tem um que é do jeito, tem outro que é do outro jeito. Claro, está aí a prova da reencarnação, da individualidade desses espíritos. O que o pai e a mãe passam com o espírito, além do corpo, é esses ensinos, mas a moral que carrega aquele espírito é ele que carrega. Então, quando a gente pensa que nas nossas casas temos esses tempos de trabalho evangélico, a gente entende quanto Deus nos ama, quanto Jesus nos traz oportunidades da gente melhorar. Lembra quando eu falei que eu fico brava quando alguém me diz que não tem oportunidade? Tá aqui. Não sou eu nem mais agora que estou dizendo, mas brava, talvez é a minha perfeição que é, mas não vai me dar isso aqui, mas ele diz, no templo dos corações, no lar, tens a primeira, digamos, a primeira escola dessas ciências da alma. E aí Emmanuel continua dizendo, honrarás teu pai e tua mãe, disse a passagem, proclama a escritura. E daí se subentende que precisamos também dignificar nossos filhos. Como dignificar nossos filhos? Não te esqueças do encontro sistemático em família, pelo menos semanalmente, a fim de atender-lhes às necessidades da alma. E aí nesse trecho, inclusive, Emmanuel coloca, se não te for possível cultivar, por exemplo, um evangelho no lar com teu filho, ou com a tua esposa, ou com alguém na família, por N motivos que a gente não vai entrar nesse mérito, seja porque a pessoa não tem tanta afinidade, ou porque, enfim, se não te é possível fazer esse culto do evangelho com teus filhos, com teus pais, faz pelo menos um encontro semanal, diário, quinzenal, para ouvir, entender as necessidades daquele espírito. Ele vem com uma série de provas, uma série de desafios, e aqui a gente está falando da página aos pais, né, o título desse capítulo, desse texto de Emmanuel. Ele vem com desafios, ele vem com questões a resolver. E estamos nós com possibilidade de ajudá-lo, mas se a gente não escuta, como a gente descobre a necessidade deles? Tudo bem que mãe tem uma coisa que ela olha pra você, né, assim, e ela descobre sem você falar nada. Me perdoem aí os pais, mas aqui tem pai e mãe, né? Vou depois saber se você faz isso também. Porque minha mãe é assim, ela me liga pelo telefone, ela sabe se eu tô doente, se eu tô triste, se eu tô bem, se eu tô mal, se eu tô bonita, se eu tô feia, aquela história toda. Então, além disso, dessa sensibilidade, dessa intuição que todos nós carregamos, a gente tem a prática do diálogo como uma enorme ferramenta para isso, do evangelho no lar. Mas ele diz,
Se você não consegue fazer o evangelho, não dê desculpa de não conversar com seus filhos, de não conversar com seus pais. Provoque esse encontro sistemático, pelo menos uma vez na semana, para atender essas necessidades deles. E aí, ele continua dizendo: não abandones teus filhos à onda perigosa das paixões ensofreadas, sob o pretexto de garantir-lhes personalidade e emancipação. Ajuda-os e habilita-os espiritualmente para a vida de hoje e de amanhã. Sobretudo, não adies o momento de falar-lhes e de ser ouvido e de ouvi-los, né? Então, como eu falava, a tormenta das provações nessa longa ou curta, depende do ponto de vista, viagem na Terra, ela vem dia a dia para esses espíritos, nossos filhos ou nossos pais. Ela aparece ali, né? O teste da resistência moral está diante de nós todos os dias, seja de um pequenino, seja de um adolescente, seja da gente jovem ou de alguém mais experiente. Então, as nossas oportunidades de resgate, elevação e aprimoramento, e mostrar que nós já resistimos moralmente ao que não resistimos no passado, pode ser ajudada pelos nossos pais, pode e deve. E nesse contexto, Emmanuel diz: persevera no aviso e na instrução, no carinho e na advertência, ou seja, puxa a orelha, mas acalenta. Porque ensinar equilíbrio, essa frase é bem forte também, quando o desequilíbrio já se instalou, significa, na maioria das vezes, trabalho fora de tempo ou auxílio tarde demais. Às vezes, uma vez uma amiga minha que teve filho recentemente, ela podia, hoje, muitas vezes as vovós, né, adoram o netinho para ficar em casa, aquela coisa, os vovôs também, que é aquela alegria, chega para este, né, a casa. Eu digo isso que lá em casa também tem criança pequena, né, meus primos, meus sobrinhos, então, sempre a casa fica aquela alegria, aquela euforia, né, aquela coisa. Desde quando a gente pode ir corrigindo comportamentos que a gente vê que pode ajudar esse espírito? É quando ele aprende só a falar depois, ou quando ele já está grandinho, ou quando já está um homem feito. Olha esse texto. É preciso ensinar equilíbrio antes que o desequilíbrio se instale. Porque, na maioria das vezes, tá? Não é todas as vezes, né, quando a gente focar nisso também, muitas vezes quando o equilíbrio já se instalou, o trabalho vai ser fora de tempo, fora do time, como diz agora o povo, né? Ou o auxílio chega tarde. É quando às vezes a gente, se você pega uma toalha e torce ela molhada, sai água. Se você torce mais, sai mais água. Se você continua torcendo, ela vai sair água até você torce, enrola, continua saindo água. Nesse sentido, às vezes a gente espera, fica fazendo as oportunidades perfeitas, e quando a gente vai estender a toalha para fora do tempo, perdeu o tempo, passou. Só precisava de uma vez e a gente focar em outra coisa. A gente só precisava talvez dar aquele conselho naquele momento, mas a gente perde o tempo. Ah, mas o que vão achar, mas o que isso, mas ele é muito novinho, não entende. Hoje a gente está vendo quantas crianças de 5, 6, 7 anos falam de coisas que na nossa época a gente, meu Deus, eu sabia que ela nem falava direito. Mas hoje eu vejo meus primos com uma cabeça, pega no celular, mexe em tudo, resolve tudo, faz coisas que minha avó não consegue fazer com 6, 7 anos. Então, perseverar, essa palavra é forte. Por quê? Dentro de casa, com os desafios de todo santo dia, tem hora que você faz. Cansou. Mas aí tem, avisa, instrui, adverte e também acarinha. Então, temos nós, como pais, principalmente mães, na mão essas duas figuras de instrução e de acolhimento, de direcionamento, de raciocínio, mas também de acalentar, de cuidar da dor, de cuidar da horinha de chorar. Mas o que estamos fazendo para ensinar equilíbrio? E não pense que agora eu falei do pai do filho, que isso não se aplica do filho para o pai. Claro que se aplica.
Afinal, quem de nós não pode ser aprendiz e também professor? Lá na casa Chico Sábio, a gente faz uma analogia, lembra, Zaca, com relação às árvores. Então, muitas vezes, tem uma árvore grande que várias árvores pequenininhas se alimentam. Ela pega ali, né, pequenininha, com a raizinha dela, ela vai andando, até tocar numa raiz de uma maior, que ela precisa daquele alimento para se sustentar. Nós, nas nossas casas, somos que árvore? Aqui dá mais sombra e as pessoas tiram mais os nutrientes para se equilibrarem, ou somos nós aqueles que também precisamos reconhecer que precisamos de ajuda, precisamos de equilíbrio, precisamos ouvir a voz da experiência, precisamos ouvir a voz da juventude que também tem experiência, afinal são espíritos com quantas encarnações aí atrás. Então, quando a gente entende que a gente está nesse processo de uma árvore que faz sombra em outra, mas que também é sombreada, a gente entende que a gente ajuda nesse equilíbrio dessa, digamos, desse ecossistema que somos nós, dessa humanidade que somos nós. Então, se hoje eu posso dar muita sombra, ótimo, mas não busco reconhecimento só porque a gente faz isso de palmas e aplausos e gratidão e obrigado por mim nas costas. Porque a árvore que faz sombra, que dá seiva para outras árvores, que alimenta outras árvores, está cumprindo o propósito desse equilíbrio. E a árvorezinha que está ali encostando, pegando um pouquinho, também, porque ela também está doando para outra, que doa para outra, que doa para outra, que tira de outra. É a nossa família. E aí eu pergunto, dentro do nosso jardim, da nossa família, que árvores somos? Somos pais, alguns, né? Eu não sou mãe nenhuma, não sou mãe ainda, mas sou filha, sou irmã, sou amiga, sobrinha. Que papel eu desempenho nesse jardim da minha casa, né, do meu lar? Ajudo no equilíbrio ou desequilibra tudo? Afinal, é muito melhor resolver o desequilíbrio do que ser o desequilíbrio. Ajudar quem precisa, ser a sombra. Ser sombra também dá trabalho, sombra, digamos assim, de uma árvore menor que precisa de nós. Mas não é porque ela é menos no sentido que nós. Ela está aprendendo, daqui a pouco ela é uma árvore de nosso tamanho, ou maior. Porque conseguiu se equilibrar, conseguiu pegar a ideia que às vezes a gente demora um pouco mais. Então, não tem como falar desse tema e não lembrar dessas questões, né? Eu coloquei aí para, de repente, quem quisesse anotar, que são questões fortíssimas com relação a esse relacionamento de pais para filhos, dessa responsabilidade de pais para filhos, né? Que é a questão 208, que fala justamente que os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos com a educação. Então, olha que missão, de verdade, como diz a história, né? Missão de educar, de ajudar na moralização. Dani, educar, ajudar na moralização é fazer pelo meu filho? Não, porque a gente nunca viu os da guarda fazendo por nós o que a gente tem que fazer por nós. É dizer, ter paciência, dizer, filho, é assim que se faz o dever. E ajuda, apoia, não faz por ele. Diz não quando é preciso, mas fundamento, né? Eu me lembro que eu escutava quando era criança. Por que não? Por que não? Aí. Ou, às vezes, quando a gente já está com um pai um pouco mais velho e ele tem ali vontades, ele tem o jeito, né? A criação dele, o tempo dele, que ele quer fazer alguma coisa, e a gente, como filho, já entendeu que ele não tem como mais fazer aquilo. Como a gente vai passar para ele essa ideia de forma equilibrada? E aí, na questão 210, ele diz: os pais podem tornar melhor o espírito do filho que Deus lhe confiou. Aliás, esse é o dever dos pais. E a questão 495, eu botei aí só porque é aquela que pergunta qual é a missão do espírito protetor, né, do nosso anjo da guarda. E ele começa a resposta dizendo, tal qual é de um pai perante um filho. Ou seja, a missão do nosso anjo da guarda é nos guiar, nos proteger. Já diz, né, anjo da guarda. Então, para nós, nesse papel de pais também, e por que não no papel de filhos, quando a gente já pode ser essa árvore que equilibra esse ecossistema? Quando a gente já pode dizer, porque é meu pai, ele que tem que fazer. Não, talvez a gente pode fazer. A gente pode fazer essa diferença. E por último,
e não menos importante, o último texto, o título é honrar pai e mãe. E aí ele diz: o mestre exortava-nos simplesmente a desistir da exigência de sermos por ele lisonjeados ou mesmo compreendidos. Isso quer dizer o quê? Só um pouco antes para a gente contextualizar. Nessa passagem de Emmanuel, ele diz: existe a passagem honrar pai e mãe, existe a passagem de Jesus dizendo eu não vim destruir a lei, e a terceira que ele comenta nesse texto é aquele que não renunciar a seu pai e a sua mãe não é digno de ser um discípulo. Então parece que as duas são um pouco contraditórias. Se a gente lê apressadamente, aparentemente, parece que tem uma contradição em honrar o meu pai e renunciar ao meu pai. Né? Parecem verbos opostos, digamos assim. Quando a gente lê apressadamente, parece uma contradição, mas Emmanuel vai mostrar que não é uma contradição, que na verdade isso se complementa. Jesus diz: eu não vim destruir a lei. Que lei? Honrar pai e mãe. Então, se ele depois pede que renuncie pai e mãe e diz que não se destrui a lei, que não veio destruir a lei, ele não está negando a importância de honrarmos os nossos pais e as nossas mães. Então, Jesus, com a sua benevolência e a sua perfeição, jamais endossaria, jamais ele aconselharia, incentivaria o abandono dos nossos lares. Por quê? Se a gente falou no primeiro texto que o lar é o primeiro, ou talvez uma das grandes oportunidades que nós, enquanto espíritos, temos de desenvolver o Evangelho. Lembra que ele primeiro era no estudo do Evangelho? Então, se é lá no lar que eu tenho que desenvolver, que eu posso começar a desenvolver isso, por que Jesus não deu abandonar meu lar? Eu ficava com essa dúvida antes, mas a gente vai acabar com ela agora. Então, inclusive, se fala sobre isso, que eu não vou entrar agora por questão de tempo, no livro Consolador, questão 342, que é um livro de Chico, psicografado também por Emmanuel, quer dizer, psicografado por Chico e é um livro de Emmanuel, que também vai falar sobre essa resposta, né, quando Jesus diz: quem é meu pai e minha mãe? Ou então, renuncia teu pai e tua mãe para me seguir. E aí, fiz esse contexto e agora é que vai entrar essa primeira frase. Quando Jesus pedia que a gente renunciasse pai e mãe, ele exortava-nos simplesmente a desistir da exigência de sermos por eles lisonjeados ou mesmo compreendidos. Prevenia-nos contra o narcisismo pelo qual muitas vezes no mundo pretendemos converter nossos pais em satélite dos nossos pontos de vista. Quando eu li isso, pessoal, quantas vezes tem pessoas que o fato de você discordar ou você ter uma opinião, ela já não fala mais com você ou ela já lhe deixa um pouquinho de lado na conversa. Ou somos nós essas pessoas que deixam alguém de lado na conversa porque tem uma opinião divergente, ou porque a gente quer que todo mundo seja satélite, ou seja, esteja naquela mesma órbita que nós, no mesmo ponto de vista. Então, quando ele fala que eu achei muito profunda, porque, veja, acho que a gente jamais chegaria a essa interpretação sozinhos, senão com o espírito de tanto estique como Emmanuel, né? Dele conseguir enxergar que o que Jesus estava querendo trazer aqui também era que a gente precisava renunciar o nosso egoísmo de querer que as pessoas, os pais, sejam esses satélites de ponto de vista, sejam esses que concordam com a gente sempre, que estão sempre dizendo sim, sim, eu balançando a cabeça, dizendo isso faz sentido. Então, ele nos convoca a essa questão. E vejamos quantas oportunidades de aprender nós temos com pessoas que pensam diferente de nós. Muitas. Teve um dia que eu conversava com uma pessoa e ela dizia: nada dessa história de espiritismo é verdade porque, ou então vocês estão fazendo coisa errada porque Deus disse que não devia se cultuar os mortos. E aí eu perguntei: quem são os mortos para Deus? Os que têm um corpo, mas não têm uma atitude viva do bem? Ou o que não tem um corpo, mas lá no mundo espiritual vive zelando por nós, vive nos incluindo a coisas boas? Mas depois disso eu só ouvi, porque ela queria falar
E como eu aprendi nesse dia? Porque eu tive que estudar o que ela estava falando, que ela falava muito do Antigo Testamento, eu estava duas em algumas coisas. Mas veja, se eu fecho os meus ouvidos e digo, não, eu esqueci de ter que conversar com ela, que oportunidade eu deixaria de aprender? Então, do mesmo jeito que nas nossas casas temos pontos de vista diferentes, aprendamos a dialogar, não a querer vencer debates, a querer vencer com a minha opinião. A melhor forma de ganhar uma discussão é evitando a discussão. Evitando, para que uma discussão, quando a gente hoje tem cultura, tem capacidade de se respeitar. E não seria diferente dentro dos nossos lares, com os nossos pais, com os nossos filhos. Então, essa exigência de ser compreendido, como ele coloca, tem tudo a ver com o primeiro texto. Lembra quando ele falava do Evangelho, para a gente não estar procurando só compreender e depois ser compreendido, só amar depois de ser amado. Então, os textos fazem essa conexão. E aí ele nos previne, Jesus tenta nos prevenir, ele busca nos prevenir, quem tem que se prevenir somos nós, né? Contra essa ideia de converter todo mundo a esse ponto de vista que a gente colocou na cabeça, a aprender com os nossos filhos e a aprender com os nossos pais. E aí, seguindo o texto, ele diz: não te creias em nome do Evangelho, exonerado da obrigação de honrar teus pais humanos em todos os passos e caminhos do mundo, porque no devotamento incansável dos corações que nos abrem na terra as portas da vida, palpita em verdade o amor incondicional do próprio Deus. Em resumo, se eu pudesse resumir esse texto de Emmanuel em uma palavra, eu diria a palavra gratidão. É a gente entender que precisamos honrar os nossos pais, independente. Porque se a gente for ver o débito que a gente tem com os nossos pais e nossas mães, da noite de sono, da quantidade de vezes que as nossas mães nos amamentou, da quantidade de vezes que eles renunciaram o que eles queriam por nós, que eles fizeram o que eles não queriam por nós. E vocês que são pais e mães, quantas vezes vocês fazem isso pelos seus filhos? E é nossa obrigação sermos gratos, mas também é nossa obrigação não esperar a gratidão de ninguém. Às vezes parece um pouco controverso, como essas questões de Jesus que eu coloquei, né? Honrar pai e mãe versus renunciar pai e mãe. Não. O que é renunciar aqui é renunciar à nossa tentativa de querer que eles pensem como nós, que fique sempre embaixo daqui da nossa asa, que só seja desse jeito, do jeito que eu penso. É dizer, eu posso renunciar, talvez, muitos momentos com a minha família consanguínea para me doar ao próximo, para me melhorar, para quando eu chegar de volta no meu lar, minha família colher esses frutos também. Quando Jesus fala nessa metáfora de renunciar pai e mãe, talvez é renunciar ao comodismo que a gente se encontra das nossas casas quentinhas, né, dos nossos lares confortáveis, da nossa comida na mesa, para a gente enfrentar a realidade de uma humanidade que clama por nós, por você, por todos, que clama pedindo esse amor, abraços, equilíbrio, conselhos. Então, estamos nós aqui com a faca e o queijo na mão, como diz a história com Emmanuel depois desse texto. E aí eu coloquei aí também a questão do Livro dos Espíritos 681, que diz que os filhos também têm responsabilidade de cuidar dos pais. Ele diz, né? Foi por isso que Deus fez o amor filial, ou seja, o amor do filho perante o pai, e do amor paterno, o sentimento natural. É uma afeição recíproca para se ajudarem mutuamente. E que com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Então, pais, auxiliem, amparem, amem seus filhos na medida das suas forças, como treinar a fazer o bem na medida das suas forças. E filhos, façam o mesmo com essa intensidade. E aí, eu trouxe também aqui esse trecho para a gente encerrar, do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 13, que diz: o mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é uma decorrência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Caridade, amor,
Inclusive, nesse trecho aqui do Evangelho, ele vai falar sobre a questão da piedade filial, né? O filho perante o pai, no sentido de respeito, de atenção, de submissão, de conversa, de ouvido, de parceria, de se entender, de aprender, de equilibrar. E aí, quando ele diz também, não honrar, seguindo, só comentando agora um pouco desse trecho do Evangelho, prometo que estou encerrando. Ele diz que honrar os nossos pais é assisti-los além de necessidades básicas, físicas, é ajudar no repouso, é cuidar deles com a solicitude necessária, os cuidados mais amáveis possíveis. E aí, esse trecho eu vou ler do Evangelho, pastor, vou dizer aqui minhas palavras, tá? Que essa parte aqui eu fiz aqui pra gente otimizar um pouco. Mas depois que ele diz da importância da gente honrar nosso pai e nossa mãe, ter caridade, que é o princípio, né, da lei de caridade e de amor ao próximo, ele diz: alguns pais, é certo, não são para os filhos o que deviam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete este censurá-los, porque talvez haja merecido que aqueles, ou seja, os pais, fossem quais se mostram, fossem exatamente como são. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, ser indulgente com as imperfeições dos outros, de não querer o mal do próximo, perdoar, amar, quão maiores hão de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com os pais. Então, é sempre uma frase que eu falo, né? Aos outros, o direito de ser como são. A nós, o direito de ser, o dever de ser cada dia melhor. Gostou? Então, encerrando aqui, gente, nessa nossa reflexão de hoje, eu espero que essas palavras de Emmanuel, que são fortes sim, mas que servem para nos chacoalhar mesmo, para fazer a gente sair daqui pensando: vou fazer diferente, vou cuidar de fulano, vou ouvir o meu filho, vou ouvir o meu pai, vou provocar diálogos positivos, vou fazer o Evangelho no lar, vou fazer mais prece, vou me conectar mais, para que a gente viva e seja o exemplo de Jesus, para que a gente doutrine as pessoas pela ciência do exemplo, não pela ciência da fala pela fala, da fala vazia, mas a fala com caridade e amor. E aí, encerrando, por isso, não se tem a família na qual se gostaria de estar, mas aquela que se torna necessária para a mais valiosa conquista de espiritualidade. Lares, pois, desagregados, famílias turbulentas, são as consequências da conduta de cada um de seus membros, ora unidos para refazer emoções, conquistar harmonia e respeitar o equilíbrio, superando o egoísmo. Isso é um trecho do capítulo 20, Laços de Família, do livro Iluminação Interior, de Joana Viana. E é um arremate, porque no primeiro capítulo nós falamos de evangelho, de prática. No segundo, nós falamos da importância de honrar pai e mãe, mas dos pais honrarem os filhos com conselhos e com amor. E por último, de sermos gratos, de sermos exemplo, de sermos gratos com nossos filhos e nossos pais. Então, que possamos sair daqui com essas reflexões, sem dúvidas, melhores do que chegamos. Muito obrigada. Você vai usar o microfone, né? Mais uma vez, boa noite a todos. Estamos aqui agradecidos por sua plateia, por sua colaboração também. Falando sobre a importância de honrar o vosso pai e vossa mãe, e você engloba também a família, não é isso? Perfeito. Muito obrigado. Sim. Agradecer também o pessoal da comissão de Pernambuco, que chegou à nossa casa, simplesinha e humilde, mas a gente está se preparando para fazer uma casinha maior. Vou agora divulgar a atividade da casa. Reuniões públicas todas as quartas e sextas-feiras, às 20 horas, das 20 às 21 horas. Campanha Chegado Solidário, no último domingo do mês, distribuição de alimentos para as pessoas e os animais também em situação de rua. Evangelho online, todos os domingos, às 18
das 18 às 18h30. Divulgamos o link em nossas redes sociais, aberto ao público. Lembramos que teremos o nosso primeiro seminário com o tema A Doutrina Espírita e a Mensagem do Consolador Prometido. Vai acontecer no auditório do Shopping Difusora, o horário pela manhã. A data vai acontecer no dia 15 de 5 de 2022, quer dizer, 15 de maio. O palestrante será Frederico Menezes e Denise Lima. Esse seminário vai acontecer justamente para a construção do nosso prédio, da nossa instituição, é isso? E para concluir a nossa reunião, o agradecimento à Dani, lá do Chico Xavier, vamos convidar o seu Lorival, é isso? Não, é isso. Para fazer a prece de encerramento. Obrigado a todos e até sexta. Diante das exclamações que ouvimos essa noite, nos resta nesse momento agradecer. É com um sentimento de gratidão a Deus, ao Mestre Jesus, a Maria Santíssima, a toda a espiritualidade amiga que preparou todo esse trabalho desde cedo para que aqui chegássemos e recebêssemos esse banho de conhecimento, essas frases que nos exortam a refletir, a olhar para dentro de cada um de nós, para os que estão próximos, para os próximos que não estão tão próximos, e que assim possamos analisar as nossas atitudes e da melhor forma possível executar a nossa missão nessa passagem, nessa encarnação. Que voltemos aos nossos lares na paz e na harmonia do Mestre Jesus.